Depois que fiquei viúva, meus filhos me levaram para uma casa nas montanhas, dizendo que eu precisava descansar. Durante uma caminhada à beira do lago, recebi uma mensagem estranha. Saia daí. Eles não são quem você pensa. Meu corpo tremeu de horror quando descobri o verdadeiro plano deles. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. As flores do funeral ainda estavam frescas no cemitério quando meus filhos decidiram que eu precisava desaparecer. Mãe, você não pode ficar sozinha naquela casa, disse Christian, com a voz carregada do tom autoritário que ele havia aperfeiçoado durante seus anos como advogado corporativo. Aos 42 anos, ele ainda acreditava que sabia o que era melhor para todos, especialmente para mim. Papai se foi há 3 semanas. Você precisa de tempo para processar isso direito. Ruth assentiu, tamborilando os dedos bem cuidados na mesa de mogno onde Walter e eu havíamos compartilhado inúmeros jantares. Aos 38 anos, ela herdou o olhar do pai para os detalhes, mas lhe faltava o calor humano. Encontramos o lugar perfeito nas montanhas. Isolamento completo. Você pode viver o luto em paz. Paz? A palavra soou estranha na minha boca. Como poderia haver paz quando Walter Reis, meu marido há 43 anos, desmaiou em seu escritório no Metropolitan Museum of Fine Arts, cercado pelas pinturas renascentistas que ele passou a vida protegendo? A causa oficial foi um ataque cardíaco fulminante. Mas eu sabia que não. Algo estava consumindo naquelas últimas semanas. Ligações telefônicas tarde da noite, conversas sussurradas que paravam quando eu entrava no quarto. Um olhar assombrado em seus olhos que revelava uma traição mais profunda que a morte. Não preciso de isolamento, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Preciso de respostas. Christian e Ruth trocaram um olhar, uma daquelas comunicações silenciosas que me excluíam desde a infância. Era o mesmo olhar que trocaram no funeral de Walter, quando o diretor do museu mencionou a investigação em andamento sobre algumas irregularidades no acervo. Mãe, você tem 68 anos, disse Ruth, em tom condescendente. Você passou por um trauma. Às vezes, nossas mentes nos pregam peças quando estamos de luto. Como se minhas décadas de apoio à carreira de Walter e meu conhecimento íntimo de sua paixão pela arte e pela justiça não significassem nada. Como se ter 68 anos tivesse de alguma forma diminuído minha capacidade de compreensão. Mas concordei em ir. Não porque precisasse da proteção deles, mas porque algo na urgência deles me dizia que as respostas que eu buscava não estavam na nossa casa. Elas estavam onde quer que meus filhos estivessem tão desesperados para me levar. A casa na montanha parecia uma fortaleza contra as montanhas rochosas do Colorado, isolada e imponente. Pertencia ao marido de Ruth, Marcos, um incorporador imobiliário que colecionava propriedades da mesma forma que Walter colecionava arte. A cidade mais próxima ficava a 40 minutos de estradas sinuosas na montanha, e a cobertura de celular era, na melhor das hipóteses, esporádica. Perfeito para a cura, anunciou Christian enquanto carregava minha mala para o quarto principal. Sem distrações, sem estresse, sem escapatória, pensei. Depois que fiquei viúva, meus filhos me levaram para uma casa nas montanhas, dizendo que eu precisava descansar. Durante uma caminhada à beira do lago, recebi uma mensagem estranha. Saia daí. Eles não são quem você pensa. Meu corpo tremeu de horror quando descobri o verdadeiro plano deles. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. As flores do funeral ainda estavam frescas no cemitério quando meus filhos decidiram que eu precisava desaparecer. Mãe, você não pode ficar sozinha naquela casa, disse Christian, com a voz carregada do tom autoritário que ele havia aperfeiçoado durante seus anos como advogado corporativo. Aos 42 anos, ele ainda acreditava que sabia o que era melhor para todos, especialmente para mim. Papai se foi há 3 semanas. Você precisa de tempo para processar isso direito. Ruth assentiu, tamborilando os dedos bem cuidados na mesa de mogno onde Walter e eu havíamos compartilhado inúmeros jantares. Aos 38 anos, ela herdou o olhar do pai para os detalhes, mas lhe faltava o calor humano. Encontramos o lugar perfeito nas montanhas. Isolamento completo. Você pode viver o luto em paz. Paz? A palavra soou estranha na minha boca. Como poderia haver paz quando Walter Reis, meu marido há 43 anos, desmaiou em seu escritório no Metropolitan Museum of Fine Arts,
cercado pelas pinturas renascentistas que ele passou a vida protegendo? A causa oficial foi um ataque cardíaco fulminante. Mas eu sabia que não. Algo estava consumindo naquelas últimas semanas. Ligações telefônicas tarde da noite, conversas sussurradas que paravam quando eu entrava no quarto. Um olhar assombrado em seus olhos que revelava uma traição mais profunda que a morte. Não preciso de isolamento, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Preciso de respostas. Christian e Ruth trocaram um olhar, uma daquelas comunicações silenciosas que me excluíam desde a infância. Era o mesmo olhar que trocaram no funeral de Walter, quando o diretor do museu mencionou a investigação em andamento sobre algumas irregularidades no acervo. Mãe, você tem 68 anos, disse Ruth, em tom condescendente. Você passou por um trauma. Às vezes, nossas mentes nos pregam peças quando estamos de luto. Como se minhas décadas de apoio à carreira de Walter e meu conhecimento íntimo de sua paixão pela arte e pela justiça não significassem nada. Como se ter 68 anos tivesse de alguma forma diminuído minha capacidade de compreensão. Mas concordei em ir. Não porque precisasse da proteção deles, mas porque algo na urgência deles me dizia que as respostas que eu buscava não estavam na nossa casa. Elas estavam onde quer que meus filhos estivessem tão desesperados para me levar. A casa na montanha parecia uma fortaleza contra as montanhas rochosas do Colorado, isolada e imponente. Pertencia ao marido de Ruth, Marcos, um incorporador imobiliário que colecionava propriedades da mesma forma que Walter colecionava arte. A cidade mais próxima ficava a 40 minutos de estradas sinuosas na montanha, e a cobertura de celular era, na melhor das hipóteses, esporádica. Perfeito para a cura, anunciou Christian enquanto carregava minha mala para o quarto principal. Sem distrações, sem estresse, sem escapatória, pensei. Os 3 primeiros dias passaram silenciosamente. Silenciosamente demais. Ruth preparava refeições elaboradas que nenhum de nós parecia ter apetite. Christian trabalhava em seu laptop, alegando estar cuidando dos negócios do pai, embora nunca me mostrasse nenhum documento. Marcos aparecia e desaparecia sem explicação. Sempre carregando envelopes pardos e com a expressão de um homem lidando com assuntos delicados. Foram as conversas sussurradas que confirmaram minhas suspeitas. Fragmentos de frases que se interrompiam quando eu entrava em uma sala. Antes que ela descubra, planeje bem se isso não der certo. Não posso deixá-la voltar para a cidade até a 4ª manhã. Encontrei Christian na cozinha ao amanhecer, falando baixinho ao celular. Precisamos de mais tempo, ele dizia. Ela está começando a fazer perguntas sobre a investigação do museu. Ele desligou rapidamente quando me viu, com o rosto vermelho de culpa. Bom dia, mãe. Como você dormiu? Com quem você está falando? Perguntei. Só coisas de trabalho, nada importante. Mas seus olhos o traíam. Christian nunca fora um bom mentiroso, mesmo quando criança. Walter costumava brincar que sua consciência estava estampada na testa como uma notícia de última hora. Naquela tarde, enquanto os outros acreditavam que eu estava tirando uma soneca, vasculhei a casa. Quando me virei para voltar para casa, uma luz bruxuleou na janela da cozinha. Através do vidro, pude ver Christian e Ruth sentados à mesa com Marcos, com as cabeças curvadas sobre papéis. A cena parecia bastante inocente, membros da família cuidando de assuntos da propriedade. Mas agora eu sabia mais. Agora, eu entendia que os artigos que eles estavam revisando não visavam proteger os meus interesses. Eles visavam proteger a si mesmos. Pelo que eu ainda não sabia, mas ia descobrir. A questão era, eu conseguiria chegar àquele restaurante amanhã sem que me impedissem? E, mais importante, eu estava preparado para descobrir a verdade sobre o que Walter havia descoberto naquelas últimas e torturantes semanas de sua vida? Ao voltar para dentro de casa, com cuidado para evitar o rangido do assoalho, uma coisa era certa, minha dor teria que esperar. O verdadeiro mistério da morte de Walter estava apenas começando a se desvendar. Mal dormi naquela noite. Cada rangido da velha casa na montanha me fazia pensar se alguém estava me vigiando. Ao amanhecer, eu já havia formulado um plano. Não era sofisticado, mas aos 68 anos, aprendi que planos simples geralmente funcionam melhor do que planos complexos. Gostaria de ir à cidade hoje, anunciei durante o café da manhã, mantendo a voz casual.
Preciso de alguns itens pessoais, artigos de higiene pessoal, talvez alguns livros. Christian levantou os olhos do café, instantaneamente alerta. Posso pegar o que você precisar, mãe. Não tem motivo para você vir até aqui. As estradas da montanha são complicadas, acrescentou Ruth, sem me olhar nos olhos. E você não conhece a região. Dirijo há 50 anos, respondi, com um tom de irritação na voz. O tipo de teimosia de um idoso que eles esperariam. Sou perfeitamente capaz de lidar com uma simples ida às compras. Marcos pigarreou. Na verdade, o carro está na oficina, com problemas na transmissão, e só estará pronto na semana que vem. Foi uma mentira deslavada, dita sem hesitação. Mas eu tinha visto o carro na garagem naquela manhã, quando espiei pelas cortinas do meu quarto. Eles estavam preparados para a conversa, o que significava que estavam monitorando meus movimentos com mais atenção do que eu imaginava. Então vou andar, eu disse. O exercício me faria bem. Mãe, são 19 quilômetros até a cidade, disse Christian, com a paciência de advogado se esgotando em meio à montanha. Isso não é razoável. O que não é razoável, eu disse, levantando-me da mesa, é me tratar como um prisioneiro nesta casa. A palavra pairava no ar como fumaça de uma arma. O rosto de Ruth empalideceu, e Marcos de repente achou seus ovos mexidos fascinantes. Apenas Christian manteve contato visual, e eu pude vê-lo calculando, ponderando opções. Você não é uma prisioneira, ele disse finalmente. Você é nossa mãe, e estamos tentando protegê-la. De quê? Mais um daqueles olhares carregados entre meus filhos. Desta vez, não deixei passar. De quê? Repeti, com a voz mais ríspida. O que exatamente você acha que vai me machucar em uma pequena cidade montanhosa no Colorado? Tomar decisões das quais você vai se arrepender, Ruth disse baixinho. De pessoas que podem se aproveitar da sua dor. A condescendência em seu tom me fez cerrar os dentes. Mas me forcei a concordar para desempenhar o papel da viúva confusa que eles claramente precisavam que eu fosse. Acho que você tem razão, eu disse. Eu me sinto tão presa. Talvez eu dê uma volta no lago de novo. O ar fresco ajuda. O alívio passou pelo rosto de Christian. Parece perfeito. Fique perto da casa. Passei a manhã andando de um lado para o outro na orla, mas minha mente trabalhava a mil. O restaurante que Raquel mencionou ficava na rodovia 285. Eu tinha visto as placas enquanto íamos de carro. Se eu não pudesse ir de carro, teria que encontrar outro caminho. Foi Marcos quem, por acaso, proporcionou a oportunidade. Por volta do meio-dia, ele anunciou que iria até a loja de ferragens comprar suprimentos. De volta em algumas horas, ligou, tilintando as chaves. Esperei exatamente 10 minutos depois que a caminhonete dele desapareceu na estrada da montanha e então avancei. Christian estava em uma teleconferência no escritório, e Ruth estava fazendo yoga na varanda dos fundos. Nenhum dos dois notaria minha ausência imediatamente. Eu havia escondido as velhas botas de caminhada do Walter no armário, botas de couro resistentes que aguentavam terrenos acidentados. A caminhada até a estrada principal levou 20 minutos, atravessando uma floresta de pinheiros e encostas rochosas. Minhas pernas doíam e meus pulmões queimavam no ar rarefeito, mas o desespero me fazia seguir em frente. A rodovia 285 se estendia como uma fita pelo vale abaixo. Posicionei-me atrás de um aglomerado de álamos e esperei. Depois de 30 minutos, uma caminhonete se aproximou, vinda da cidade. Entrei na rua, acenando com os braços. O motorista era um homem curtido, na casa dos 60 anos, vestindo uma camisa de flanela e com uma expressão desconfiada. A senhora está bem? Parece perdida. Meu carro quebrou. Eu menti sem rodeios. Preciso ir ao restaurante na cidade. Você poderia me dar uma carona? Ele me observou por um instante. Uma senhora idosa, bem vestida, sozinha em uma estrada na montanha. O que quer que ele tenha visto em meu rosto deve tê-lo convencido, pois ele apontou com a cabeça para o banco do passageiro. Entre, mas não posso te levar de volta. Vou para Denver depois do almoço. Tudo bem. Obrigado. O prospector Giner era exatamente o que eu esperava.
cabines de vinil, linóleo xadrez e café forte o suficiente para acordar os mortos. Raquel já estava lá, curvada sobre uma xícara na cabine do canto dos fundos. Quando ela me viu, seu rosto se contorceu de alívio. Sharon, graças a Deus você veio. Sentei-me no assento em frente a ela, chocada com o quanto ela havia mudado. Raquel sempre fora vibrante, enérgica, o tipo de mulher que chamava a atenção ao entrar em um ambiente. Agora, ela parecia abatida, com o cabelo normalmente perfeito despenteado e olheiras. O que é isso, Raquel? O que você quis dizer quando disse que eles não são quem eu penso que são? Ela olhou ao redor do restaurante quase vazio e então se inclinou para a frente, sua voz quase um sussurro. Walter descobriu algo terrível antes de morrer. Sobre o museu, sobre o roubo de obras de arte originais. Meu coração parou. Roubo. Milhões de dólares em pinturas e esculturas substituídas por falsificações tão habilmente executadas que a maioria das pessoas não conseguia distinguir. Os originais estavam sendo vendidos no mercado negro por uma rede de colecionadores particulares. Pensei nas últimas semanas de Walter. Sua expressão assombrada, os telefonemas que paravam quando eu entrava na sala. Ele estava investigando. Mais do que investigar, ele havia descoberto quem estava por trás disso. As mãos de Raquel tremiam enquanto ela levantava a xícara de café. Sharon, eram Christian e Ruth, seus filhos. Eles estavam usando uma empresa de fachada para transportar a obra de arte roubada. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. A lanchonete pareceu se inclinar ao meu redor. E por um momento, pensei que fosse desmaiar. Isso é impossível, sussurrei. Eles jamais desmaiariam. Walter tinha provas. Registros bancários, manifestos de embarque, correspondência com compradores. Ele os confrontou na semana anterior à sua morte. Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas. O choque de descobrir que seus próprios filhos eram criminosos. Foi isso que o matou, Sharon. A traição partiu seu coração. Literalmente. Olhei para ela, tentando processar o que ela estava me dizendo. Meus filhos, os bebês que criei, os adultos que apoiei em todos os desafios, eram ladrões. Teriam eles destruído o trabalho de uma vida inteira do pai por dinheiro? Onde está essa prova? Perguntei. Esse é o problema. Depois que Walter morreu, tudo desapareceu. Seus arquivos, seu computador, até mesmo suas anotações pessoais. Alguém limpou seu escritório antes que as autoridades pudessem protegê-lo. Christian e Ruth. Quem mais? Eles tinham acesso. Eles sabiam o que procurar. Raquel agarrou minhas mãos por cima da mesa. Sharon, eles estão mantendo você isolada para controlar a narrativa e garantir que você não descubra o que Walter descobriu. As peças estavam se encaixando com uma clareza horrível. Os documentos falsos que encontrei na casa da montanha. A vigilância constante, as mentiras sobre o carro. Mas por que me manter vivo? Perguntei. Se eu sou uma ameaça tão grande, por que matar você levantaria questões? Mas se você tiver um colapso, se for declarado mentalmente incompetente devido ao luto, Raquel deu de ombros, impotente. Eles ganham o controle do patrimônio de Walter, de suas pesquisas, sua reputação morre com ele, e eles saem ilesos. Um arrepio percorreu minha espinha, algo que não tinha nada a ver com o ar da montanha. Você está dizendo que eles estão planejando me internar? Estou dizendo que eles estão planejando garantir que você nunca mais represente uma ameaça para eles. Esses documentos que você provavelmente está sendo solicitado a assinar. Leia-os com atenção. Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O número do Christian. Deixei cair na caixa postal, mas a Raquel já estava de pé. Você precisa ligar antes que percebam que você sumiu. Mas Sharon, ela colocou um pedaço de papel na minha mão. É aqui que Fred e eu estamos hospedados. Meu marido tem me ajudado a investigar isso. Se precisar de ajuda, se encontrar alguma coisa, ligue para nós. Olhei para o endereço. Um motel nos arredores da cidade, o tipo de lugar onde as pessoas ficavam quando estavam se escondendo de alguma coisa. Por que você está me ajudando? Perguntei. Porque Walter era meu amigo. Porque o que aconteceu com ele foi errado. E por que? Ela hesitou,
depois continuou. Porque acho que estão planejando incriminar o Fred pelos roubos. Ele trabalhou como segurança no museu por 20 anos. Eles precisam de um bode expiatório. A viagem de volta para casa na montanha foi organizada pela esposa do dono do restaurante, que estava voltando para casa depois do seu turno. Fiquei em silêncio, minha mente fervilhando com as revelações de Raquel. Será que meus próprios filhos seriam realmente capazes de tamanha traição? Será que eles teriam matado o pai com tanta certeza quanto se tivessem puxado o gatilho? Eu ainda estava a uns 400 metros de casa quando vi o carro de Christian descendo a estrada da montanha em alta velocidade em direção à cidade, procurando por mim. Escondi-me na floresta e esperei até que ele passasse, depois voltei cuidadosamente para casa. Ruth andava de um lado para o outro na sala, com o celular encostado no ouvido. Ela não atende. Estou te dizendo, ela se foi. Ela parou quando me viu. Mãe, onde você estava? Caminhando, eu disse. Eu disse que ia dar uma volta no lago. Demos uma olhada no lago. Você não estava lá. Fui mais longe do que o normal. O exercício foi bom. Observei seu rosto, procurando sinais do criminoso que Raquel havia descrito. Tudo que vi foi minha filha, preocupada e assustada. Onde Christian está procurando por você? Estávamos com medo de que algo tivesse acontecido. Será que essa mulher, essa filha ansiosa e carinhosa, pode ser mesmo uma ladra e assassina? A dúvida deve ter transparecido no meu rosto, pois a expressão de Ruth se suavizou. Mãe, você está bem? Você parece confusa. Estou bem, só cansada. Mas, enquanto me dirigia para o meu quarto, ouvi um trecho da conversa telefônica sussurrada de Ruth. Ela voltou, mas algo mudou. Talvez precisemos partir para o plano B mais cedo do que pensávamos. Plano B? A mesma frase que ouvi em conversas sussurradas a semana toda. Ao fechar a porta do meu quarto, uma coisa era certa. Amanhã, eu teria que escolher entre confiar nos meus filhos ou acreditar no meu amigo mais antigo. E se eu escolhesse errado, poderia ser a última decisão que eu tomaria. Não dormi naquela noite. Em vez disso, fiquei deitado na escuridão, ouvindo os sons da casa se acalmando ao meu redor e pensando na mulher que vira no restaurante. Raquel era minha amiga mais próxima havia 3 décadas, mas a pessoa à minha frente naquela tarde era uma estranha, nervosa, furtiva, desesperada de um jeito que me arrepiava. Será que a dor poderia ter afetado meu julgamento tão completamente? Será que eu realmente poderia suspeitar de assassinato dos meus próprios filhos com base na palavra de alguém que parecia estar se desfazendo diante dos meus olhos? Às 3 da manhã, tomei minha decisão. Eu precisava de provas. Provas reais, não acusações sussurradas e teorias paranoicas. Saí do meu quarto e fui até o escritório, grata pelo carpete grosso que abafava meus passos. A mesa de Marcos estava trancada, mas eu já ouvira abri-la vezes suficientes para saber que ele guardava a chave em uma pequena tigela de cerâmica na estante, escondida atrás de um volume editorial que parecia nunca ter sido aberto. A pasta do espólio de Reis estava mais espessa agora, repleta de novos documentos que me gelaram o sangue, um pedido de avaliação psicológica, formulários para transferência de procuração, um pedido de tutela com base na diminuição da capacidade mental devido ao luto traumático. Eles não estavam apenas planejando me internar. Já estavam preparando o terreno. Mas foi o envelope pardo no fundo da pasta que me fez parar completamente o coração. Dentro, havia fotografias, fotos de vigilância minhas e de Raquel no restaurante, tiradas com uma lente teleobjetiva do outro lado do estacionamento. Alguém estava nos observando. Alguém me seguiu. Minhas mãos tremiam enquanto eu examinava as imagens. Elas tinham sido carimbadas com apenas algumas horas de antecedência, o que significava que quem as havia tirado as havia revelado e impresso com velocidade profissional. Não foi uma hora de amador. Foi planejado, coordenado e profissional. Procurando algo, Sharon. Virei-me e encontrei Marcos parado na porta, iluminado pela luz do corredor. Nas sombras, seu rosto era ilegível, mas sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Frio, calculista, perigoso. Eu não conseguia dormir, disse eu, lutando para manter a voz firme. Eu estava procurando algo para ler. Na minha mesa, numa gaveta trancada. Ele entrou no quarto e fechou a porta.
Acho que não. A máscara finalmente havia sido tirada. Este não era meu genro, o charmoso empreendedor imobiliário que se casou com Ruth 5 anos antes. Era outra pessoa completamente diferente. O que você quer de mim? Perguntei. O que você quer, Sharon? Estamos tentando te proteger principalmente de si mesma. Ele apontou para as fotos espalhadas sobre a mesa. Encontro com criminosos conhecidos, andando sozinho, exibindo claramente sinais de instabilidade mental. Criminosos conhecidos? O sorriso de Marcos era de tubarão. Sua amiga Raquel mencionou que o marido dela, Fred, é procurado pelo FBI ou que ela está sob vigilância há 6 meses? A sala pareceu girar ao meu redor. Isso é impossível. É mesmo? Pense nisso, Sharon. Quem tinha acesso aos sistemas de segurança do museu? Quem conhecia os pontos cegos do prédio? Quem podia circular livremente pelas galerias sem levantar suspeitas? Marcos pegou o celular e me mostrou uma série de fotografias. Fred Collins no museu carregando pacotes, conversando com homens desconhecidos em ternos caros. 20 anos como chefe de segurança lhe deram muitas oportunidades. Fiquei olhando para as imagens, com a mente empolvorosa. Mas Raquel disse que Christian e Ruth estavam investigando os roubos, trabalhando com o FBI para construir um caso contra Fred e sua rede. A voz de Marcos agora era paciente, quase gentil. Seus filhos têm tentado protegê-la da verdade sobre a morte do seu marido. Que verdade? Que Walter não morreu de causas naturais, Sharon. Ele foi assassinado. As palavras me atingiram como um golpe físico. Agarrei-me à borda da mesa para não cair. Fred Collins matou seu marido para mantê-lo quieto. E agora Raquel está tentando incriminar seus filhos para encobrir os crimes do marido. Não, sussurrei. Isso não pode ser verdade. O FBI tem provas. Imagens de vídeo de Fred entrando no consultório de Walter na noite em que ele morreu. Relatórios toxicológicos mostram vestígios de um medicamento para o coração que Walter nunca tomou. Um que causaria parada cardíaca em alguém com seu histórico médico. Marcos pegou uma pasta grossa e a colocou sobre a mesa. Seus filhos estão trabalhando com agentes federais há semanas, tentando reunir evidências suficientes para prender Fred. Trouxeram você aqui para mantê-lo seguro, não para prendê-lo. Abriu o arquivo com as mãos trêmulas, papel timbrado do FBI, fotos de vigilância, relatórios médicos. Tudo parecia oficial, legítimo, assustador. Por que não me contaram? Por que você confiava na Raquel? Por que tinham medo de que você tentasse avisá-la? Ou que você também se tornasse um alvo? Marcos sentou-se à minha frente. Seu comportamento mudou completamente. Sharon, seus filhos te amam. Tudo o que eles fizeram foi para te proteger. Pensei na cara preocupada de Ruth quando voltei do restaurante. Na busca frenética de Christian quando achou que eu tinha desaparecido. Será que eu tinha interpretado mal a preocupação deles como controle? Os documentos que encontrei, eu disse. Os papéis da tutela, os planos de contingência. Se o Fred tentasse te machucar, se ele tentasse te silenciar como silenciou o Walter, precisávamos de proteção legal. Marcos apontou para as fotos minhas e da Raquel. E ainda bem que fizemos isso. Olhe para essas imagens, Sharon. Veja como ela está te manipulando. Olhei para as fotografias, vendo-as com novos olhos. Raquel inclinando-se para a frente com urgência. Meu próprio rosto, chocado e pálido. O desespero em sua postura que eu havia interpretado como medo. Poderia ter sido culpa? Ela está tentando te jogar contra seus próprios filhos, continuou Marcos. Para fazer de você uma aliada na incriminação dos crimes do marido. Não percebe como é conveniente? A viúva enlutada, confusa com a perda, convenceu-se de que seus filhos são criminosos. Ela está contando com o seu estado emocional para te deixar irracional. Uma possibilidade horrível estava se formando na minha mente. Ela sabia onde eu estava na casa da montanha. Como ela sabia? Porque Fred estava nos observando. Observando a todos nós. Marcos se levantou. De repente, com urgência. Sharon, precisamos chamar o Christian e a Ruth. Precisamos ligar para o FBI.
Se a Raquel acha que você está atrás dela, ele não precisava terminar a frase. Se uma mulher estivesse desesperada o suficiente para ajudar o marido a cometer um assassinato, o que ela não faria para proteger esse segredo? Encontramos Christian e Ruth na cozinha, reunidos em torno de um café e do que pareciam ser plantas baixas. Quando me viram com Marcos, seus rostos passaram por uma série de emoções. Surpresa, alívio. Depois, algo que poderia ser medo. Mãe, o que você está fazendo acordada? Perguntou Ruth. São quase 4 da manhã. Diga a ela, Marcos disse simplesmente. Ela sabe sobre Fred. Ela encontrou as fotos da vigilância. Christian fechou os olhos, parecendo subitamente exausto. Mãe, queríamos te proteger disso, mas Fred Collins matou o papai, e Raquel o ajudou a encobrir. O FBI vem investigando os roubos do museu há meses, acrescentou Ruth. Papai estava trabalhando com eles, fornecendo informações privilegiadas. Fred descobriu, e ela não conseguiu terminar a frase. Afundei em uma cadeira, sobrecarregada pelo peso da revelação. Então, quando Raquel me disse que vocês eram criminosos, ela estava tentando isolá-los de nós. Christian disse que queria deixá-los paranoicos e confusos para que fossem mais fáceis de manipular. Se ela conseguisse colocá-los contra nós, fazer com que nos acusassem publicamente dos crimes, isso turvaria as coisas, concluiu Marcos. Crie uma dúvida razoável para a defesa de Fred. Faça com que pareça uma briga de família por dinheiro, em vez de uma investigação federal sobre assassinato e roubo. Meu telefone vibrou na mesa. Uma mensagem de texto da Raquel. Emergência. Encontre-me no motel. Venha sozinho. Fred está em apuros. Nós 4 olhamos fixamente para a mensagem. No contexto de tudo o que eu acabará de descobrir, parecia diferente. Não um amigo pedindo ajuda, mas uma armadilha sendo armada. Ela está ficando desesperada, disse Christian baixinho. Se ela acha que você vai expô-los, precisamos ligar para o agente Morrison, disse Ruth, pegando o celular. Deixe o FBI cuidar disso. Mas antes que ela pudesse discar, as luzes se apagaram. A casa mergulhou na escuridão absoluta. O tipo de escuridão montanhosa que parecia sólida e opressiva. De algum lugar lá fora, veio o som de passos no cascalho. Lentos, deliberados, circulando a casa. Fiquem todos calmos, sussurrou Marcos. Fiquem juntos. Uma janela se estilhaçou na sala de estar, seguida por outra no escritório. Então, o som inconfundível da porta da frente sendo arrombada. Eles estão lá dentro, sussurrou Christian. E na escuridão, ouvi a voz de Raquel, fria e autoritária de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Encontrem a velha. Tragam-na até mim e garantam que os outros não possam segui-la. Não se tratava de uma amiga desesperada em busca de ajuda. Era uma predadora calculista que vinha tramando um plano longo, e eu era o alvo perfeito. Uma viúva em luto, isolada e vulnerável, que se voltou contra a própria família. Mas enquanto eu me agachava na escuridão entre meus filhos, sentindo suas mãos buscarem as minhas em proteção em vez de controle, percebi algo que Raquel havia calculado mal. Ela havia subestimado o que uma família poderia fazer quando finalmente parassem de esconder a verdade uns dos outros. O verdadeiro confronto estava prestes a começar. A escuridão foi nossa primeira vantagem, e Marcos aproveitou-a rapidamente. Ele agarrou meu braço e me guiou em direção ao corredor dos fundos, enquanto Christian e Ruth seguiam na direção oposta. Uma resposta coordenada que sugeria que eles já haviam se preparado para essa possibilidade. O porão, sussurrou Marcos. Há uma sala segura. Mas antes que pudéssemos alcançá-la, o facho de uma lanterna cortou a escuridão, seguido pela voz de Fred. Sharon Reis, sabemos que você está aqui. Só queremos conversar. Seu tom era razoável, quase amigável, o que o tornava infinitamente mais assustador do que se ele estivesse gritando ameaças. Era um homem que passara 20 anos aperfeiçoando a arte de parecer inofensivo enquanto roubava sistematicamente um dos museus mais prestigiados do país. Falar sobre o quê? Gritei, surpreendendo-me com a firmeza da minha voz. Sobre o mal-entendido, sobre o que seus filhos lhe contaram. A voz de Raquel se juntou à dele, vinda de outra parte da casa. Eles se separaram para cobrir mais terreno. Sharon, eles estão mentindo para você. Temos provas.
Marcos me puxou para o fundo do corredor, em direção a uma porta que eu nunca tinha notado antes. Seus movimentos eram seguros e experientes, o que me fez pensar que tipo de incorporador imobiliário ele realmente era. Aqui dentro, sussurrou ele, abrindo o que parecia ser um armário de roupas de cama, mas revelou uma escada estreita que levava para baixo. O porão estava acabado e confortável, com grossas paredes de concreto que abafavam o som. Mas, mais importante, estava cheio de equipamentos que definitivamente não pertenciam a um imóvel alugado para férias, vários monitores de computador, dispositivos de comunicação e arquivos que pareciam ter sido fornecidos pelo governo. Marcos, eu disse lentamente. Para quem exatamente você trabalha? Antes que ele pudesse responder, Christian e Ruth apareceram no topo da escada, movendo-se rápida, mas silenciosamente. Eles estão vasculhando o andar principal, relatou Christian. Mas não sabem nada sobre este cômodo. Quanto tempo até o reforço chegar? Ruth perguntou a Marcos. 20 minutos, talvez 30. A tempestade derrubou a torre de comunicação principal, então a equipe de Morrison tem que vir de Denver. Olhei para eles. Agente Morrison Marcos, você é do FBI? Na verdade, da ATF. Divisão de Roubo e Falsificação de Arte. Estou há 8 meses investigando os roubos do museu. Seu marido foi uma das nossas fontes mais valiosas. As peças estavam se encaixando com uma velocidade vertiginosa. Foi por isso que você se casou com Ruth tão rápido. Foi por isso que você teve acesso a esta casa. O casamento é real, disse Ruth calmamente. A tarefa nos uniu. Mas o que temos é genuíno. Marcos apertou a mão dela, mas seu foco estava nos monitores. Fred ficou desesperado. A rede estava se fechando em volta dele e ele sabia disso. A morte de Walter deveria parecer natural, mas seu marido foi esperto demais. Ele escondeu cópias de segurança de todas as suas provas. Onde? Perguntei. É isso que o Fred está tentando descobrir. Ele acha que você as tem. Mas não sei nada sobre. Parei no meio da frase, lembrando de algo. A câmera do Walter. A que eu trouxe comigo. Ele a usou para fotografar obras de arte para sua pesquisa. Os olhos de Christian se arregalaram. Mãe, onde está essa câmera? No meu quarto. Tenho carregado isso para todo lugar desde que ele morreu. Passos acima nos avisaram que nossos inimigos estavam se movendo pela casa de forma mais sistemática agora. Um acidente sugeriu que eles não estavam mais se preocupando com danos materiais. Eles estão ficando frustrados, observou Marcos. Isso os torna mais perigosos. Ele me entregou um pequeno dispositivo que parecia um abridor de porta de garagem. Se algo acontecer conosco, se eles chegarem aqui, aperte este botão. Ele envia um sinal de socorro diretamente para o escritório de Denver. Nada vai acontecer, disse Ruth com firmeza. Não vamos deixar a mamãe sozinha de novo. Mas, enquanto ela falava, podíamos ouvi-los chamando meu nome, suas vozes assumindo um tom ameaçador. Sharon, sabemos sobre a câmera, gritou Raquel. Sabemos que Walter escondeu as provas lá. Apenas nos entregue e sairemos em paz. Como eles sabiam da câmera? A resposta me veio com uma clareza nauseante. Eles estavam me observando há mais tempo do que eu imaginava. Provavelmente desde o funeral de Walter. Precisamos ir para o meu quarto, sussurrei. Muito perigoso, disse Marcos. Eles provavelmente estão vigiando as escadas. Mas eu já estava pensando como a mulher de 68 anos que sobreviveu criando 2 filhos obstinados e sustentando o marido em uma carreira desafiadora. Às vezes, a abordagem direta era única. Não se eles achassem que eu iria por vontade própria. Antes que alguém pudesse me impedir, eu já estava indo em direção à escada. Raquel, gritei, minha voz ecoando pela casa. Você tem razão. Eu tenho a câmera do Walter e quero saber a verdade sobre o que está nela. Saí do porão e deparei-me com os fachos de lanterna imediatamente apontados para mim. Raquel e Fred estavam na sala de estar, e sob a forte luz de LED, pude vê-los claramente pela primeira vez. Raquel parecia abatida, desesperada, mas havia algo mais em seus olhos, uma frieza calculista que nunca havia existido em nossos 30 anos de amizade.
Fred era um homem grande, de ombros largos, com mãos que poderiam facilmente esmagar uma traqueia ou parar um coração. Onde estão seus filhos, Sharon? Perguntou Raquel. Escondidos, apavorados, exatamente como você queria que eles estivessem. Nunca quisemos assustar ninguém. Só precisamos esclarecer esse mal-entendido. Que mal-entendido é esse de que você e seu marido são ladrões e assassinos? Fred deu um passo à frente, sua paciência claramente se esgotando. Chega de brincadeiras. Pegue a câmera ou começaremos a machucar pessoas que você ama. Está no meu quarto. Eu os conduzi escada acima, ciente de que estava arriscando a minha vida e a dos meus filhos. Mas a câmera de Walter continha as provas que poderiam prender essas pessoas para sempre, e eu não ia deixar que a destruíssem. Meu quarto parecia já ter sido revistado. Gavetas abertas, colchão torto, meus pertences espalhados pelo chão, mas a câmera ainda estava na minha bolsa, exatamente onde eu a havia deixado. Quando a entreguei para Raquel, observei seu rosto. Esta mulher foi minha madrinha. Ela segurou meus bebês quando eles eram recém-nascidos. Ela chorou comigo durante o susto do câncer do Walter, 10 anos atrás. Por quê? Perguntei. Depois de todos esses anos, por que nos trair? Por um momento, algo como a antiga Raquel brilhou em seus olhos. Você sabe quanto ganham os seguranças de museus? Sharon, depois de 20 anos de serviço leal, o Fred mal ganhava o suficiente para pagar a hipoteca da nossa casa, enquanto os curadores e diretores viviam como reis. Então, você decidiu roubar do acervo. Decidimos pegar o que merecíamos. O seguro do museu cobriu as perdas. Os colecionadores ricos ficaram com suas obras de arte. Todos ficaram felizes, exceto Walter, que descobriu. Walter sempre foi esperto demais para o seu próprio bem. Fred examinava a câmera, procurando uma maneira de acessar as imagens armazenadas. Ele não podia simplesmente deixar as coisas como estavam. Ele estava protegendo a arte que pertence ao público. Eu disse que esse era o trabalho dele, a vocação dele. A vocação dele o matou, disse Raquel, categoricamente. E se você não tomar cuidado, também vai te matar. Mas enquanto Fred trabalhava na câmera, notei algo que me deu esperança. Ele estava mexendo nos controles, claramente desconhecendo o modelo digital mais antigo. E o mais importante, ele estava parado em frente à janela do quarto, aquela que dava para a longa entrada de veículos que levava à casa. Faróis de carros serpenteavam pela estrada da montanha. Vários veículos se moviam rapidamente. O FBI? Perguntou Raquel, seguindo meu olhar. Espero que sim. Fred xingou e jogou a câmera contra a parede, quebrando-a em pedaços. Não importa. Sem essa evidência, eles não podem provar nada. Mas eu estava sorrindo agora, lembrando-me de algo que Walter me ensinou durante seus anos catalogando obras de arte. Fred, você passou 20 anos trabalhando na segurança de museus, mas nunca aprendeu a primeira regra da preservação de arte. O quê? Sempre faça um backup. Peguei meu celular e mostrei a tela. Dezenas de fotos que eu havia tirado do conteúdo da câmera do Walter 2 dias antes, carregadas com segurança na nuvem e já compartilhadas com um endereço de e-mail muito específico. O agente Morrison tem cópias de todas as imagens desde ontem. Eu menti descaradamente. Posso ter 68 anos e estar de luto, mas não sou idiota. A expressão de raiva que cruzou o rosto de Fred me disse que eu tinha acertado meu alvo, mas também me disse que eu estava em perigo imediato. Seu velho intrometido. A porta do quarto explodiu para dentro quando Christian, Ruth e Marcos irromperam, seguidos imediatamente pelo som de veículos freando bruscamente do lado de fora e botas subindo os degraus da frente. FBI, todos no chão. Os minutos seguintes foram de caos, gritos, brigas, o facho forte das lanternas táticas cortando a escuridão. Quando tudo acabou, Fred e Raquel estavam algemados, e eu estava sentado na minha cama, tremendo de adrenalina e alívio. A agente Morrison, uma mulher elegante na casa dos 40 anos, com olhos gentis e um comportamento prático, sentou-se ao meu lado. Senhora Reis, a senhora está bem? Acho que sim, mas preciso perguntar. A senhora realmente tinha cópias das provas de Walter? Ela sorriu. Agora sim. Seu filho Christian nos ligou depois que você encontrou aquela câmera. Estávamos construindo este caso há meses,
mas as fotos de Walter nos deram tudo o que precisávamos para uma condenação. Enquanto os agentes federais levavam Raquel e Fred embora, meu antigo amigo se virou para me olhar uma última vez. A mulher que eu conhecia há 30 anos havia partido, substituída por alguém amarga, desesperada e perigosa. Mas eu ainda estava ali, de pé, e amanhã começaria o processo de reconstrução de uma vida sem Walter, mas com a verdade finalmente revelada. A única questão era: que outros segredos aquela casa na montanha estaria escondendo? 3 dias depois, eu estava de volta a Denver, sentado em uma sala de conferências estéril do FBI, com cheiro de café queimado e burocracia. A agente Morrison havia me garantido que aquele seria o último interrogatório. Mas, pela maneira cuidadosa como ela organizou seus arquivos, percebi que havia mais a discutir. Senhora Reis, temos Fred Collins em flagrante pelas acusações de roubo, começou ela. As evidências da câmera do seu marido, combinadas com os registros financeiros que descobrimos, tornam o caso incontestável. Mas temos um problema com a acusação de homicídio. Meu estômago se contraiu. Que tipo de problema? O advogado do Fred está alegando legítima defesa. Ele diz que Walter o atacou primeiro, que o medicamento para o coração foi administrado acidentalmente durante uma briga. A expressão de Morrison era sombria. Sem uma testemunha ou provas adicionais, um bom advogado de defesa poderia criar uma dúvida razoável. Christian inclinou-se para a frente na cadeira. E o relatório toxicológico? A quantidade de digitálicos no organismo do pai poderia ser explicada pela história de Fred. Uma luta. Uma seringa para conter uma overdose acidental. Morrison se virou para mim. Senhora Reis, preciso perguntar novamente. A senhora tem certeza absoluta de que Walter nunca mencionou que se sentiu ameaçado? Nunca disse nada sobre ter encontrado Fred naquela noite? Eu já tinha respondido a essa pergunta uma dúzia de vezes, mas fechei os olhos e me forcei a relembrar aquelas últimas semanas. Walter andava distraído, preocupado, passando longas horas no museu. Mas ele também andava reservado, eu disse de repente, mais reservado do que o normal, e animado com alguma coisa. Animado. Ele ficava checando o celular, sorrindo para as mensagens. Quando perguntei sobre isso, ele disse que estava trabalhando em algo que mudaria tudo. Abri os olhos e encontrei o olhar de Morrison. Presumi que fosse uma nova exposição ou aquisição. Mas e se ele estivesse armando uma armadilha, concluiu Christian. Morrison já estava pegando o celular. Precisamos voltar para o museu agora. O escritório de Walter estava lacrado desde sua morte, preservado como cena de crime memorial. Enquanto estávamos parados na porta, senti sua presença tão fortemente que por um momento esqueci de respirar. Ele passou 40 anos nesta sala, disse eu baixinho. Se ele estivesse planejando algo, se suspeitasse que estava em perigo, eu me aproximava da mesa dele, passando os dedos pela superfície familiar. Walter era metódico em tudo. Sua pesquisa, sua catalogação, seu sistema de arquivamento. Se ele estivesse reunindo evidências contra Fred, teria documentado tudo. Seu computador foi apagado, disse Morrison. Trabalho profissional. Mas se ele fosse tão cuidadoso quanto você diz? Eu já estava indo em direção ao grande arquivo no canto. Aquele que Walter sempre mantinha trancado. Ele nunca colocava nada importante em computadores. Fácil demais para hackear, ele sempre dizia. Fácil demais para destruir. Isso já foi revistado, disse o agente Morrison, várias vezes. Você já revistou como Walter teria escondido alguma coisa? Ajoelhei-me ao lado do armário, passando as mãos pela base. Pronto, eu disse, encontrando o que procurava. Uma leve depressão na madeira que parecia uma imperfeição natural, mas que parecia artificial sob pressão. O fundo falso deslizou para revelar uma caixa de metal, e dentro dela havia um tesouro, extratos bancários, registros de embarque, correspondências com compradores e, o mais importante, um registro detalhado da investigação de Walter sobre a quadrilha de ladrões. Mas foi a última entrada que fez meu coração disparar. Encontro com o UFC hoje à noite, às 20 horas. Já providenciei que as câmeras de segurança sejam redirecionadas para capturar ângulos alternativos. Se algo acontecer comigo, tudo o que preciso está no lugar de sempre. Sharon saberá onde procurar. Conte a ela. Lembre-se do nosso primeiro aniversário.
A caixa de música. W. A caixa de música. Sussurrei. Christian e Ruth trocaram olhares. Mãe, que caixinha de música? Seu pai me deu uma caixa de joias no nosso primeiro aniversário. Ela toca o cânone de Pachelbel, a música do nosso casamento. Mas tem um compartimento secreto que me fez parar de olhar para eles. Você nunca soube da existência do compartimento, né? Não, disse Ruth. Onde está? Em casa. No nosso quarto. Em menos de uma hora, estávamos no meu quarto. Era a primeira vez que eu voltava desde aquele dia terrível em que meus filhos me levaram para as montanhas. A casa parecia vazia sem Walter, mas também tranquila como não sentia há semanas. A caixa de música estava na minha cômoda exatamente onde eu a havia deixado. Uma linda peça de mogno com incrustações intrincadas. Quando abri a tampa, a melodia familiar começou a tocar. E por um instante, eu tinha 25 anos novamente, dançando com meu novo marido em nosso pequeno primeiro apartamento. Mas Walter havia modificado a caixa ao longo dos anos, adicionando um mecanismo oculto que só nós conhecíamos. Uma sequência específica de pontos de pressão que, quando pressionados na ordem correta, revelavam um compartimento abaixo do compartimento principal de joias. Lá dentro, havia um pequeno gravador digital. Toque, disse Morrison. A voz de Walter preencheu o ambiente e eu tive que me agarrar à borda da cômoda para não desabar. Sharon, se você está ouvindo isso, então algo aconteceu comigo. Estou investigando os roubos no museu há 6 meses, trabalhando com o FBI para reunir evidências contra Fred Collins e sua rede. Hoje à noite, vou me encontrar com Fred para confrontá-lo diretamente. Providenciei que esta conversa fosse gravada remotamente e que câmeras de segurança registrassem tudo. Mas se o Fred suspeitar do que estou fazendo, a voz de Walter se interrompeu e eu o ouvi respirando fundo. Quero que saiba que tudo o que fiz foi para proteger a arte que você e eu amamos juntos por tantos anos. Estas peças pertencem ao público, às gerações futuras. Não são mercadorias a serem compradas e vendidas por criminosos. Outra pausa mais longa desta vez. E Sharon, quero que você saiba o quanto eu te amo. O quanto eu sempre te amei. Se algo acontecer comigo, não deixe que te façam pensar que você é velha ou fraca demais para buscar justiça. Você é a pessoa mais forte que conheço e saberá o que fazer com essas evidências. A gravação terminou, deixando-nos em silêncio, exceto pelo suave tilintar da melodia da caixinha de música. A agente Morrison já estava ao telefone. Precisamos daquela gravação remota. E das imagens de segurança que ele mencionou, mas eu estava pensando em outra coisa que o Walter tinha dito. Agente Morrison, quando o Fred matou meu marido, foi no escritório do Walter? Sim. Por quê? Walter disse que havia instalado câmeras de segurança para capturar ângulos alternativos. Se Fred tivesse redirecionado as câmeras principais, ele não saberia sobre o sistema de backup. Morrison terminou, com os olhos brilhando. Precisamos voltar para o museu agora. O porão do Metropolitan Museum era um labirinto de depósitos, sistemas de climatização e áreas de serviço que a maioria dos visitantes nunca via. Era também onde Walter passará incontáveis horas ao longo dos anos, explorando cada canto e corredor. Seguindo o mapa que ele havia deixado com sua gravação, encontramos o sistema de câmeras escondidas, uma rede de segurança secundária que Walter aparentemente havia instalado sem autorização oficial, projetada para proteger as peças mais valiosas do acervo. Lá, disse Morrison, apontando para um monitor que mostrava o escritório de Walter de um ângulo que as câmeras principais não conseguiram capturar na noite em que ele morreu. Assistimos em silêncio horrorizado enquanto os eventos se desenrolavam na tela. Walter, calmo e preparado, encarando Fred Collins em seu escritório. A conversa estava baixa demais para ser ouvida, mas podíamos ver Walter apresentando documentos. Fred estava cada vez mais agitado. E então o ataque foi repentino e violento. Fred agarrou Walter, pressionando algo contra seu pescoço, a seringa carregada com digitalis. Mas Walter já previra isso. Ao cair, estendeu a mão para apertar um botão de emergência escondido sob a mesa. Ele disparou um alarme silencioso, Morrison sussurrou. Veja o registro de data e hora. A segurança teria respondido em minutos. Mas encontraram Walter sozinho, disse Christian.
porque Fred escapou pelo elevador de serviço, mas não antes que as câmeras conseguissem uma visão perfeita do assassinato. Tínhamos tudo o que precisávamos. A investigação de Walter, suas gravações e, agora, as evidências em vídeo de seu assassinato. Fred Collins passaria o resto da vida na prisão, e Raquel enfrentaria acusações como cúmplice. Mas, ao sairmos do museu naquela noite, percebi que Walter havia me dado algo mais valioso do que evidências. Ele me deu a prova de que confiara em mim para terminar o que começara, de que acreditara na minha força, mesmo quando eu mesma duvidava. Mãe, disse Ruth enquanto estávamos na escadaria do museu. O que você quer fazer agora? Poderíamos ajudá-lo a vender a casa e encontrar uma boa comunidade para idosos. Olhei para meus filhos, realmente os observei, e vi a preocupação em seus olhos, a suposição de que eu era frágil demais, destruída demais pela perda para me virar sozinha. O que eu quero fazer, disse eu com firmeza, é voltar para minha casa, aquela que seu pai e eu construímos juntos. E quero terminar o trabalho dele. Como assim? Perguntou Christian. O museu precisa de um novo curador. Alguém que entenda que arte não se resume apenas à beleza. Trata-se de verdade, legado e preservação. Alguém que não se deixe intimidar por criminosos, burocratas ou qualquer um que pense que pode roubar a confiança pública. Morrison sorriu. Senhora Reis, a senhora está se candidatando ao cargo do seu marido? Não, eu disse, pensando na voz de Walter naquela gravação. Estou reivindicando a fé dele na minha força. A batalha pelo legado de Walter foi vencida, mas a minha própria luta estava apenas começando. 6 meses depois, eu estava na restaurada Galeria Renascentista do Metropolitan Museum, observando os visitantes se maravilharem com pinturas que quase haviam se perdido para sempre. O Botticelli que Fred havia substituído por uma falsificação estava pendurado em seu devido lugar, com as cores mais vibrantes do que nunca após a cuidadosa restauração. A placa de segurança ao lado dizia: recuperado pela investigação de Walter Reis, 2025. Senhora Reis. Uma voz jovem interrompeu meu devaneio. Virei-me e vi uma adolescente de olhos brilhantes segurando um guia de museu. Você é mesmo a senhora que pegou os ladrões de arte? Eu sou a senhora que terminou o que o marido começou, corrigi gentilmente. A arte pertence a todos, inclusive a você. É por isso que vale a pena protegê-la. A menina sorriu e correu de volta para o seu grupo escolar, apontando na minha direção e sussurrando animadamente para as amigas. Eu já tinha me acostumado com o reconhecimento ao longo dos últimos meses. A mídia tinha se apegado à história da viúva idosa que havia enganado criminosos e preservado um legado cultural, mas eles se enganaram, como a mídia costuma fazer. Eu não tinha enganado ninguém. Simplesmente me recusei a ser subestimada. Sharon. Uma voz familiar me fez virar. A agente Morrison se aproximou, parecendo mais relaxada do que eu jamais a vira. Como você está se adaptando ao novo cargo? Curadora interina. Corrigi. O conselho foi muito claro sobre isso. Curadora interina que aumentou o engajamento dos visitantes em 30% e recuperou mais 2 peças roubadas por meio de sua rede de contatos. Morrison respondeu com um sorriso. Acho que a parte interina é apenas uma formalidade neste momento. Ela provavelmente estava certa. A diretoria do museu havia me oferecido o cargo inicialmente como um gesto de simpatia e relações públicas. A viúva em luto honrando a memória do marido. Esperavam que eu fosse uma figura decorativa, uma presença reconfortante que deixaria o trabalho real ser feito por uma equipe mais jovem e qualificada. Em vez disso, contrataram alguém que conhecia cada peça da coleção, que passará 40 anos absorvendo a expertise de Walter e que não tinha paciência para as políticas e pretensões que às vezes atormentavam as instituições culturais. Como foi a audiência de sentença? Perguntei. Fred pegou prisão perpétua sem liberdade condicional. A acusação de homicídio foi mantida graças às provas apresentadas por Walter. A expressão de Morrison ficou séria. Raquel recebeu 15 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Ela tem cooperado, ajudando-nos a rastrear as peças roubadas que foram vendidas a colecionadores particulares. Assenti, sentindo uma mistura complexa de satisfação e tristeza. Raquel era minha amiga há 30 anos, mas essa amizade tinha sido construída sobre uma base de mentiras.
A mulher a quem eu confiava meus segredos mais profundos planejava destruir minha família para salvar o empreendimento criminoso do marido. Tem mais uma coisa, continuou Morrison. Encontramos o depósito onde Fred guardava os originais antes de vendê-los. 47 peças, incluindo algumas que nem sabíamos que estavam faltando. Como isso é possível? Ele era inteligente. Ele só levou peças que não eram exibidas regularmente. Itens de depósitos ou coleções raramente acessadas. Alguns dos furtos ocorreram há 15 anos. 15 anos. A extensão da traição era impressionante. Durante todos aqueles anos em que Fred parecia um funcionário dedicado, um amigo da equipe, um protetor do acervo, ele vinha sistematicamente saqueando a confiança pública. Onde as peças estão sendo autenticadas e restauradas? Elas serão devolvidas aos seus devidos lugares nos próximos meses. Morrison fez uma pausa. Haverá uma cerimônia quando as últimas peças forem penduradas novamente. O prefeito quer lhe entregar uma homenagem. Não é necessário. Talvez não, mas está acontecendo mesmo assim. Você se tornou uma espécie de símbolo, Sharon. A prova de que sabedoria e determinação podem triunfar sobre a ganância e a violência. Depois que Morrison foi embora, continuei minha caminhada pelas galerias, verificando os projetos de conservação e revisando os protocolos de segurança. O trabalho era exaustivo, desafiador e exatamente o que eu precisava. Pela primeira vez desde a morte de Walter, me senti com um propósito. Mãe? A voz de Christian ecoou pelo chão de mármore. Virei-me e o vi se aproximando com Ruth e Marcos, todos com as expressões um tanto sobrecarregadas que sempre demonstravam quando me visitavam no trabalho. O que te traz aqui numa tarde de quinta-feira? Queríamos falar com você, disse Ruth, sobre o Natal. Era outubro e meus filhos já estavam planejando a logística do feriado. Algumas coisas nunca mudam. Pensamos que talvez este ano você pudesse vir até nós, continuou Christian. A casa da Ruth tem bastante espaço, e você não precisaria se preocupar em cozinhar ou receber visitas. Observei seus rostos, reconhecendo o padrão familiar. Eles me amavam, mas ainda me viam como alguém que precisava de cuidados, alguém cuja dor poderia torná-la frágil, cuja idade poderia torná-la esquecida, cuja vida precisava ser administrada por mãos mais jovens e capazes. Ou, eu disse suavemente, vocês poderiam vir à minha casa, como temos feito nos últimos 15 anos. Eu preparo o peru. A Ruth pode fazer o seu famoso recheio e o Christian pode cuidar da seleção de vinhos, exatamente como Walter gostaria. Mas, mãe, isso dá muito trabalho para você. Ruth, eu organizo exposições que envolvem obras de arte milionárias, coordeno com museus internacionais e gerencio uma equipe de 60 pessoas. Acho que consigo dar conta do jantar de Natal. Marcos pigarreou. Na verdade, tenho algumas novidades que podem influenciar o planejamento das férias. Ele parecia nervoso, o que era incomum para um agente federal. Ruth e eu estamos esperando um bebê. A galeria pareceu girar ao meu redor por um instante. Um bebê? Um neto. Walter teria ficado nas nuvens. Quando? Eu consegui. Junho, disse Ruth, com lágrimas começando a se formar nos olhos. Sei que o pai não está aqui para conhecer o bebê, mas ele virá, disse eu com firmeza, puxando minha filha para um abraço. Esta criança saberá tudo sobre o avô, sobre sua paixão pela arte, sua dedicação à verdade, seu amor pela família. O legado de Walter não são apenas os criminosos que ele capturou ou as pinturas que salvou. São os valores que ele transmitiu a todos nós. Então, você vai mesmo organizar o Natal? Perguntou Christian, parecendo aliviado. Eu organizo o Natal, a Páscoa, o Dia de Ação de Graças e qualquer outra ocasião que una esta família. Aquela casa não é apenas onde eu moro. É onde Walter e eu construímos nossa vida juntos. É onde vocês dois cresceram. É onde seus filhos devem aprender sobre sua herança. Estivemos juntos na galeria renascentista. 3 gerações conectadas pelo amor e pela perda, e pela determinação de honrar o que veio antes, enquanto construíam algo novo. O Botticelli brilhava em sua moldura restaurada. Uma obra-prima que sobrevivera ao roubo, à falsificação e às mãos gananciosas daqueles que viam a arte como mercadoria e não como legado. Tem mais uma coisa, eu disse. Uma ideia está se formando. Quero estabelecer uma base.
A Fundação Walter Reis para a Segurança e Educação em Arte, financiada pela recompensa que o FBI me deu pela recuperação das peças roubadas. Mãe, esse dinheiro era para sua aposentadoria. Christian protestou. Minha aposentadoria é trabalhar neste museu até que me levem de lá com os pés no chão, respondi. Mas o trabalho de Walter, protegendo a arte, educando o público, prevenindo roubos, deve continuar por muito tempo depois que nós dois partirmos. Marcos sorriu. Acho que conheço alguns agentes federais que estariam muito interessados em apoiar esse tipo de iniciativa. Enquanto caminhávamos juntos pelo museu, senti a presença de Walter com mais força do que em meses. Não um homem assombrado e preocupado de suas últimas semanas, mas o curador apaixonado que dedicou sua vida a preservar a beleza para as gerações futuras. Naquela noite, sentei-me na nossa cozinha, na minha cozinha, relendo os documentos da fundação e planejando o cardápio de Natal. A casa parecia cheia novamente, não vazia. Cheia de memórias, sim, mas também cheia de possibilidades. A campainha tocou no momento em que eu terminava minhas anotações. Na varanda, uma jovem estava segurando um envelope pardo, com um rosto nervoso, mas determinado. Senhora Reis, sou Jennifer Morrison, filha do agente Morrison. Sou estudante de jornalismo na Universidade de Colômbia e estou escrevendo minha tese sobre crimes de arte e recuperação. Entre, eu disse, dando um passo para o lado. Gostaria de um chá. Enquanto eu preparava o serviço de chá, a porcelana favorita de Walter, o ritual que havíamos compartilhado milhares de vezes, Jennifer espalhou fotos e documentos pela mesa de jantar. Quero contar a história real, disse ela. Não a versão da mídia em que você é apenas uma viúva sortuda que se depara com evidências. Quero mostrar como você desvendou sistematicamente uma complexa conspiração criminosa por meio de conhecimento, paciência e recusando-se a ser demitido por causa da sua idade. E por que você quer contar essa história? Porque a minha geração precisa entender que a sabedoria não tem prazo de validade. Que experiência e inteligência importam mais do que juventude e tecnologia. Que às vezes a coisa mais perigosa que você pode fazer a um criminoso é ser subestimado por ele. Servi o chá, pensando na confiança de Walter em minhas habilidades, nas evidências que ele havia escondido, sabendo que eu as encontraria, na maneira como ele me preparou sem que eu percebesse. Tudo bem, eu disse. Vamos contar a história real. Lá fora, a neve começava a cair sobre a cidade, a primeira neve da temporada. Lá dentro, cercada pelo aconchego do lar e pela promessa de novas histórias nascendo, comecei a falar. Contei ela sobre as últimas semanas de Walter, sobre a casa na montanha onde meus filhos tentaram me proteger. Sobre a traição de Raquel e os crimes de Fred. Mas, principalmente, contei ela sobre o momento em que percebi que ter 68 anos não me tornava fraca. Me tornava sábia. Os criminosos contavam com a minha dor, com a minha idade, com a minha suposta fragilidade. Eles viram uma senhora idosa e presumiram que ela estava indefesa. Não poderiam estar mais enganados. Horas depois, enquanto Jennifer empacotava seus pertences, ela parou na porta. Senhora Reis, o que vem por aí? Olhei ao redor da minha casa. Os livros de Walter ainda nas prateleiras, suas fotos ainda nas paredes, mas também coisas novas. Catálogos de museus que eu estava editando, documentos da fundação, plantas para o quarto do bebê que Ruth e eu estávamos projetando juntas. Em seguida, eu disse, continuo vivendo plenamente, com propósito e nos meus próprios termos. A neve caía com mais força agora, cobrindo a cidade com uma beleza silenciosa. Fiquei parada na janela, observando-a se acumular, pensando no tempo, nas mudanças e nos legados que deixamos. Walter se fora, mas seu trabalho continuava. Raquel havia traído nossa amizade, mas não havia destruído minha capacidade de confiar. Meus filhos tentaram me proteger, mas eu lhes mostrei que era mais forte do que imaginavam. E amanhã eu retornaria ao museu onde o nome de Walter agora era permanentemente honrado, onde a arte que ele morrera protegendo atraía visitantes do mundo todo, onde seu legado vivia em cada peça que nunca mais seria vítima de roubo ou falsificação. Aos 68 anos, descobri algo que levei uma vida inteira para aprender: a arma mais poderosa contra aqueles que querem te subestimar é simplesmente se recusar a ser subestimado. A casa da montanha já tinha ficado para trás, junto com a dor e a confusão que quase destruíram minha família. À minha frente estavam os desafios e alegrias que o futuro poderia trazer. Eu estava pronto para tudo.
Agora me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.